E Deus tem dono ou não tem dono? 4. Vamos falar sobre esse assunto. Pastores que apoiaram a eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018 começaram a rever as posições e a preparar agora o terreno para conversas com o ex-presidente Lula. O movimento foi identificado pelo jornal O Estado de São Paulo, que falou com diversos líderes religiosos. Um deles é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, líder da Assembleia de Deus de Belém, a mais tradicional dessa denominação. Ele afirmou ter simpatia por Bolsonaro, mas indicou que não vai pedir votos para ele nesse ano. Além disso, disse estar aberto para um diálogo com o vencedor, mesmo se for o ex-presidente Lula. A Assembleia de Deus tem 12 milhões de fiéis no Brasil, segundo o IBGE, divididos entre diferentes áreas. Um dos fatores que levaram a esse afastamento foi o comportamento de Bolsonaro na gestão da pandemia. Olha aqui, diversas pesquisas apontam que o eleitorado evangélico se divide ali, né, entre Lula e Bolsonaro, e às vezes aqueles que vão votar no Lula em algumas pesquisas aparecem numericamente à frente, embora empate técnico. Como existe, não vamos confundir as coisas, existe a população evangélica e existem os líderes evangélicos que mais se manifestam, que mais falam. E há aqueles que são estridentes e que assumem um lado político e fazem um discurso manifestamente político, que é o caso, por exemplo, do Silas Malafaia, que tem até um braço político. O Sóstenes Cavalcanti é considerado uma espécie de outra voz de Malafaia no Congresso. Manifestar-se sobre política é proibido? Não. Eu acho que, seja evangélico, católico, o que é que seja, usar a sua condição de religioso para fazer um discurso político e para fazer escolhas políticas, eu acho que é uma mistura, é um cruzamento que não deveria ser feito. Mas, estando nos limites da legalidade, né, ainda que não me pareça exatamente decoroso, que se faça. Agora, o que não dá é para tentar, né, sequestrar milhões de brasileiros que se identificam, né, com evangélicos, com correntes as mais variadas, e dizer assim, não, essa gente aqui, ó, isso tudo é Bolsonaro. Quem disse que isso tudo é Bolsonaro? Eu conheço um monte de evangélicos que têm, por exemplo, horror às posições de Bolsonaro em relação às armas. E a correntes do bolsonarismo em relação à legalização do jogo. Então não é assim tão tranquilo. Né? Há correntes evangélicas que são favoráveis ao aborto. Que há outros causam constrangimento. Se a Universal do Reino de Deus, por exemplo, não mudou de ideia, é o caso. Tem fala do Edir Macedo sobre isso. Inclusive recorrendo ao Eclesiastes, a uma leitura bem exótica, diga-se do Eclesiastes, para justificar o aborto. Leitura com a qual eu absolutamente não concordo. Que eu acho laxista demais. É uma leitura impossível. Não entendo o que está escrito aquilo lá. Então, essas correntes têm nuances. Recentemente, a Universal soltou um comunicado dizendo quem é cristão ou evangélico, acho que usaram a palavra cristão, não vota na esquerda. Por que não? Em qual esquerda? Porque aí seria o caso, né, doutores, dizer, então vota na direita. Mas em qual direita? Não, Deus não tem dono. Ninguém aqui na Terra é intérprete, juramentado da palavra de Deus. São muitos aqueles que interpretam.
E Deus não escolheu ninguém. Para dizer, não, é você. Você sim, você sabe. Né? Não tendo mais nada o que fazer, veio aqui no Brasil e escolheu um para falar em nome dele. E geralmente pessoas com muita estridência que falam que uma parte da humanidade não deveria estar aqui, né? Ou não deveria ter direitos. Não, né? Deus não tem partido, Deus não tem candidato e, sobretudo, Deus não tem dono. Né? Que bom que assim seja. Que bom que assim seja.